Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente descobrir e entender um pouquinho sobre a história das capitanias hereditárias. Que marca um período bastante importante da história da colonização brasileira. Mas entender as capitanias hereditárias, entender o que elas foram e como foram, necessita que a gente entenda o contexto da história da colonização. Então vem comigo e vamos relembrar um pouquinho desse contexto. Então, Portugal descobre o Brasil aí em torno de 1500 e dá início então a um processo de colonização. Mas o primeiro momento da colonização portuguesa aqui no Brasil, ele é marcado pelo aquilo que nós chamamos de período pré-colonial, que é marcado pela falta de interesse da presença dos portugueses aqui no Brasil. Por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. Primeiro, porque ainda neste momento Portugal tem um monopólio das rotas das especiarias indianas, o que dá muito dinheiro e lucro. Então Portugal não vai despender de recursos materiais e humanos para vir para um lugar que, aí o segundo motivo, que não se encontra, em especial aquilo que era o maior desejo da colonização, que eram os metais preciosos. O Brasil não apresenta a olho nu, num primeiro momento, nenhuma grande riqueza aparente. Então esse primeiro momento da colonização portuguesa é marcado pelo aquilo que nós chamamos de período pré-colonial, onde é caracterizado pela não presença dos portugueses aqui, pela falta, desses grandes recursos, dessas riquezas. Então o que nós vamos fazer por aqui num primeiro momento é meio que uma viagem exploratória, Vamos encontrar, sim, a economia do pau-brasil, que era uma economia lucrativa num primeiro momento, mas não que justificasse a presença. A partir de 1530, algumas coisas começam a mudar. Primeiro, a perca do monopólio dessas rotas orientais, que faz diminuir os lucros, então faz com que Portugal olhe para o Brasil com outro olhar, em especial com o desejo de transformar esta terra em uma terra que dê riquezas para a coroa. Então isso faz com que Portugal comece a dar início a um projeto de exploração, também como uma forma de proteção, para não perca desse território aqui. Então em 1532 vem a primeira expedição de colonização, O Martim Afonso de Souza vem liderando aí alguns navios, algumas esquadras e trazendo as primeiras pessoas, plantas, com o objetivo de colonizar e dar início ao processo de colonização do Brasil. Mas essa viagem do Martim Afonso de Souza evidencia para a coroa portuguesa algo extremamente importante, O quão difícil seria esse processo de colonização, pelo tamanho, pela extensão, pelo tamanho de Portugal comparado ao Brasil. Então seria um processo bastante difícil estruturalmente. Então Portugal deveria ou vai tentar encontrar uma saída implementando um sistema político organizado para dar início a esse processo de colonização e também pelo controle da terra, no sentido de explorar e tirar recursos nesse momento. E é justamente dentro desse contexto e também dentro do contexto que precisamos lembrar que o sistema econômico que organizava o mundo nesse momento é o mercantilismo. E um dos princípios básicos do mercantilismo era a balança comercial favorável. Então, pensando nesse objetivo, nessa necessidade de explorar, de colonizar, e também levando esse princípio em pauta, que era o quê? Investir o mínimo possível e tirar o máximo de lucro para que essa balança realmente fosse favorável e que Portugal conseguisse, então, arrecadar o maior número de riquezas possíveis nesse sentido. A coroa portuguesa encontra a saída nas capitanias hereditárias, Então, a partir de 1534, a coroa implementa um sistema organizado de política de colonização aqui que vai ser chamado de capitanias hereditárias. Por que a coroa vai implementar esse sistema? Primeiro fator e o fator mais importante. A coroa portuguesa não tem recursos para colonizar o Brasil. Pela dimensão, pela estrutura, pelo investimento que deveria ser feito ou que necessitava ser feito para colonizar. Então a coroa portuguesa não tem esse recurso
para fazer esse processo de colonização. Então, as capitanias hereditárias foi uma saída inteligente pensada pelos portugueses, justamente como forma de solucionar este problema. Então, o modelo encontrado das capitanias já era um modelo utilizado pelos portugueses, em especial nas ilhas do Atlântico, né? Na Ilha da Madeira, dos Açores, do Cabo Verde. Portugal já tinha implementado esse sistema, que basicamente consiste no quê? Em dividir a colônia em unidades menores, que eles vão chamar de capitanias hereditárias, e doar essas capitanias para donatários, né, para pessoas que tivessem condições, principalmente financeiras, de explorar. Mas qual é o grande objetivo dos portugueses? Os portugueses se eximiam, né, de todo o processo de investimento. Então, quando eles doavam essa terra, o direito de exploração e a responsabilidade dos investimentos e dos prejuízos eram justamente para essas pessoas, em que essas capitanias seriam doadas literalmente. Então se estabeleceria ali, né, ou se estabeleceu aí com as capitanias hereditárias, um processo de um sistema de parceria entre a coroa portuguesa e entre a alta nobreza e a burguesia portuguesa nesse momento. Então as capitanias hereditárias consistem em si burocraticamente e objetivamente em o Brasil ser dividido. O Brasil foi dividido em 15 lotes, em 15 faixas de terras que vão ser chamadas de capitanias, e vai ser escolhido a dedo pelo rei de Portugal 12 donatários, a quais vai ser doado essas capitanias e o direito de explorar esse território, né? O direito de vir aqui, né, de, enfim, transformar esse território em um território literalmente lucrativo. Por que escolhidos a dedo? Porque, obviamente, a coroa portuguesa vai escolher entre os donatários aqueles com maiores posses, que tinham recursos os quais a coroa sabia que teriam esse dinheiro para fazer todo esse investimento, de fazer ou buscar transformar esse território em um território mais lucrativo, enfim, e a cargo, né, desses donatários caberia só o pagamento dos impostos do quinto, que é estabelecido na regra das capitanias. Então a coroa basicamente se eximia de todo esse investimento e ficaria basicamente com um lucro limpo através desses impostos nesse sentido, né? Então, para os donatários, caminho livre, né? Era permitido o desenvolvimento de qualquer produção em larga escala, exploração do território, né? Claro que tem outras atribuições que eles deveriam fazer aí, como aplicar justiça, as regras, né? Proteger o território, fundar vilas e cidades, mas isso vocês encontram num outro videozinho, né? Porque os dois documentos que vão organizar burocraticamente as capitanias hereditárias é a carta foral e a carta de doação, que vocês encontram aí, né, nos vídeos do canal, que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor da estruturação das capitanias hereditárias, ok? Ó, gostou do vídeo aí? Deixa seu canal e deixa seu like e segue o canal.